E eu fiz até umas perguntas aqui, você falou já da dificuldade que você passou. Sim, nessa questão de você produz bastante tempo para vender, porque é diferente da pessoa que pega um produto que já está pronto para vender e você que produz, está lá diretamente para vender, requer muito tempo, né? Isso. E, assim, tem as pessoas que trabalham para você, como foi, você viu que a demanda estava muito grande, você encontra essas pessoas, eram seus amigos e você teve que chamar eles? Isso. Tem a questão da gestão do tempo, porque tipo, você vê o doce que você recebe, mas não é que nem um supermercado que ele compra o produto e vende pronto. A gente tem toda a questão do processo de transformar a matéria-prima, o leite condensado, o creme de leite, no produto final. Então vai tomando muito tempo mesmo, muito tempo. Eu comecei a mexer todas as massas à mão. Tinha momentos que eu produzia na cozinha de casa aqui em Baía Formosa e teve momentos que eu produzia lá em Goiânia. Então eu produzia lá e vinha para cá no fim de semana vender. Então eu trazia os doces nas caixinhas e eu vinha de van para cá. Então eu comecei, por exemplo, a virar caixas quando eu vinha no transporte, entendeu? E eu comecei a ver necessidade de ter que mover para cá. Quando eu vim para cá, eu pegava muito tempo para produzir massa na mão, então como é que eu vou otimizar isso? Antes de pensar em alguém para ajudar, tinha a questão das panelas mexedoras, que elas mexem, era o que eu mais perdia tempo, era mexer no brigadeiro. Então eu tentei me organizar ao máximo para conseguir essa panela, já para otimizar bastante tempo. Aí eu fui conseguir a panela, comecei a colocar para produzir lá para ter tempo para outras coisas. Só que aí surgiu a necessidade de quê? De eu ter uma pessoa para ajudar a granullar, porque são diversos processos. Por exemplo, a gente tem diversos doces, mas vamos falar da caixinha, que é o que o pessoal mais conhece. A caixinha de brigadeiro a gente tem processo de fazer a cocção dos alimentos, tem a do leite condensado, o creme de leite, tem a questão de deixar a massa descansar, tem que pesar, tem que granular, tem que dobrar as forminhas que ficam na caixa, tem que abrir, tem que colocar adesivo, tem que fazer cinete, tem todo um processo. Tem gente que acha caro, né? Mas não sabe o processo que faz. Isso, são diversos processos, a gente tem que procurar sempre utilizar. Aí eu comecei a ver isso na equipe e eu pensei, né? Já puxando também da história de José, fazendo um gancho, José sempre foi fiel a Deus. E eu também, desde o começo do meu negócio, não teve um dia, tipo assim, que eu desci para vender sem orar. Eu passava, eu ficava muito nervoso antes de vender, então o que eu fazia? Eu organizava tudo, ajeitava as caixas, tomava banho, me arrumava para ir vender, e o que eu fazia antes, eu me trancava no meu quarto e orava um tempo. Porque eu estava muito nervoso, tipo, nunca foi fácil. Sempre foi difícil vender para mim. Mesmo quando eu parei, que eu estava no ápice da performance, eu vendia muito bem, eram várias pessoas que eu conhecia, era uma coisa que chegava a ser fácil, mas não deixava de ter um nervosismo, entendeu? Então sempre orei, desde o começo. E tinha vezes que eu ficava mais leve, por exemplo, eu pegava 2 dias seguidos muito bom de vendas, aí quando ia pro terceiro, eu ia me esquecer de orar. Quando eu ia levando as caixas que começava a descer a ladeira, eu me lembrava, eu procurava uma sombra lá no meu cantinho mesmo, fazia oração, porque já era tradição. Então, mesmo quando eu comecei a ajudar doces, eu não congregava ainda na igreja, mas eu sempre estive próximo da fé. Então, isso foi o que eu sempre tive nesse caminho. Aí eu também pensei, se eu começar a trazer pessoas para mim, que seja para ajudar essas pessoas por algum motivo. Então, eu pensei sempre em trabalhar com pessoas na minha idade. Porque eu sabia a dificuldade que eu tinha da gente, tipo, que eu comecei a querer comprar os livros e não ter dinheiro. Então, vou pegar pessoas da minha idade, mais ou menos, que precisam comprar uma coisa que eles gostam, um livro, querem ajudar para comprar um celular e trazer para trabalhar comigo. Aí eu comecei a trazer o pessoal mais próximo, eu trouxe minha namorada, trouxe meus amigos, e lá isso foi o que foi me aperfeiçoando, né? Aprender a gerir o pessoal, o que colocar para fazer, como organizar tudo, sabe? Não era um trabalho que eles tinham o tempo todo, mas era um serviço que eles prestavam para mim e que você podia retribuir para eles. Além do conhecimento, eu fui sempre uma pessoa muito organizada financeiramente desde o começo. Então, quem eu trazia lá para dentro da cozinha, aprendia também a gerir seu dinheiro, a procurar coisas que façam ele crescer. Entendeu? Não importa, você vai crescer aqui na Jota Doces? Financeiramente, talvez não. Mas com conhecimento, com certeza, a gente vai passar uma visão de mundo para as pessoas que trabalham com a gente, para mais na frente eles procurarem coisas maiores e conquistarem, se Deus quiser. Que bom. Você falou um negócio muito importante, achei interessante.
nem faz parte, nem faz tanta diferença, né? A gente tá nervoso, mas a gente vai assim mesmo. Então, é isso que... Um aviso também que a gente deixa para os empreendedores que estão começando agora, né? Que deixa o nervosismo de lado, porque se a gente for deixar o nervosismo tomar conta, a emoção, a gente não consegue fazer nada. A pessoa que é levada pela emoção vai se frustrar muito, né? Quando se deparar com situações como a que o Josiel falou, que desceu na praia e não teve coragem de abordar as pessoas. Então, teve um certo dia que ele disse, não vai ter jeito, eu vou ter que vender mesmo, né? Aí no começo, é assim, a gente sabe que é difícil se adaptar, que é algo novo, né? Que a gente começa. Aí o que acontece? Teve momentos em que você roubou tudo do bolo, o brigadeiro não ficou com aquela consistência que você queria, e você demorou muito tempo para se adaptar. Quanto tempo levou mais ou menos para você se adaptar? Teve massas e mais de anos, eu passei anos para aprender. Porque o ponto do brigadeiro é uma coisa que não tem como medir com tempo nem com temperatura. Você pode ter uma temperatura que ajude a identificar o ponto, só que realmente é o treino. E até pegando esse gancho do quanto eu fiz para pegar a manha, né, de falar assim, de pegar a manha de fazer o brigadeiro, e eu sempre gostei de estudar muito, então eu queria me basear em algum conhecimento para melhorar o negócio. Tutorial no YouTube foi o que eu mais consumi. Eu sempre falo, pessoal, antes de começar a Jota Doce, eu passei uns 3 meses só assistindo vídeo de como fazer o brigadeiro, para depois de fato começar a fazer. Então eu já fui com a base, sabendo algumas coisas, só que era muito difícil. Por exemplo, massa de chocolate, eu acho muito difícil de fazer na mão, era muito difícil de identificar o ponto. Mas vai de pessoa para pessoa. Por exemplo, os meninos que eu treinei, que eles faziam massas há um tempo atrás, eles achavam que o chocolate muito mais fácil, as brancas mais difíceis, então vai de pessoa para pessoa. Mas a questão de buscar o conhecimento foi muito importante para conseguir identificar. Mas foi muito persistente. Então, teve uma vez que eu achei muito difícil de acertar o ponto da massa de chocolate. Eu ficava, meu Deus do céu, como é que eu vou conseguir aprender a fazer isso? O pessoal disse para ser persistente, para identificar o que está errado, modificar. E eu fazia, não chegava naquele ponto perfeito que eu via nos vídeos, que eu via a consistência. Aí eu comecei a pensar o que eu vou fazer. Eu fui pesquisar, né? Como melhorar é uma coisa. E eu vi assim, que para você se considerar bom em alguma coisa, tem até um estudo sobre isso, eu não vou me lembrar o nome, mas que você tem que fazer essa coisa por 10.000 horas. É muito tempo, se eu não me engano, da questão de, se você colocar em útil, da questão de quase 10 anos. Então é quase 10 anos você fazendo uma coisa para se considerar bom nisso. Aí eu fiz, cara, eu estou quase um ano aqui, já estou impaciente e tal, eu vou me estar na mão 10 anos e ainda falta muito, então eu vou com paciência aqui. Aí eu fui começar a identificar que o local onde você compra esses ingredientes, você observa como é que eles ficam, tudo isso faz bastante diferença. E com o tempo, com a prática, eu fui melhorando. Hoje em dia já é bem mais fácil de fazer, mas quando eu vou ensinar alguém a fazer, eu percebo a dificuldade que é, porque hoje em dia eu já acho mais fácil de tanto que eu fiz, né? De tantas madrugadas que eu virei, de dia, de noite, fazendo brigadeiro, aí hoje em dia já é bem mais fácil. Que legal, vocês que estão assistindo aí, sigam as dicas do Nada melhor do que a pessoa que passou por isso para falar, né? Porque é diferente da pessoa que nunca passou por aquilo e chega lá no YouTube e começa a falar, né? Aí não... tem uma coisa que eu vejo muito nas redes sociais sobre a questão da disciplina. Porque você tem hora para tudo, hora para acordar, hora para dormir. Você sabe separar o seu horário de trabalho e o seu horário do seu lazer, né? Você está andando de bicicleta, você está postando frases muito legais, motivacionais, e eu acho interessante para o seu público ver isso. E sobre a disciplina, foi difícil para você? Você sempre foi assim ou você acabou sendo disciplinado depois que você entrou nesse empreendimento? Então, antes de eu começar a Jota Doce, eu era uma pessoa disciplinada. Antes de eu começar a pandemia, antes de eu começar a procurar vídeo no YouTube, antes de começar a ler, eu era disciplinado. Eu era uma pessoa, sempre fui uma criança, até hoje mais ou menos, muito rebelde. Meus pais, meus parentes que me conhecem desde mais novo, fui uma criança muito rebelde. Então, quando essa questão da pandemia, de começar a estudar, foi um divisor de águas. Porque o conhecimento é o que transforma você. Não tem a questão de dinheiro, tudo isso qualquer pessoa pode tirar. Mas o seu conhecimento, não. O que você aprende fica na sua mente. Então, a forma que você utiliza ele muda muito. Porque, por exemplo, faculdade existe em todo canto.
todo mundo vai receber o mesmo conhecimento. O que vai diferenciar um profissional muito bom de um mediano é a forma que ele usa esse conhecimento. Então, eu sempre procurei. Eu acredito que o conhecimento foi o que me dividiu e a forma de como utilizar ele. Eu sempre falo para o pessoal que trabalha comigo que o esforço inteligente é muito mais importante do que o esforço normal. A gente tem dificuldade para... A gente é mais introvertido, então a gente fica com vergonha. Mas se pega uma pessoa que é muito extrovertida e colocar para vender, ela pode se desempenhar de você se esforçar ao máximo. Mas se ela não fizer isso para o caminho certo, do jeito certo, esse esforço também não vai adiantar de muita coisa. Porque ele vai se esforçar, mas se você não tiver um caminho para ir, não souber as técnicas de venda que usar, também não... Tipo assim, você pode até um tempo ficar, mas a constância é o que conta. Quanto tempo você vai conseguir manter isso? Por exemplo, para pegar esse exemplo que eu acabei de falar, se você chegar num cliente, eu não quero comprar, então eu faço para você com metade do preço. Vendeu. Você conseguiu vender, isso foi muito bom. Mas e aí, quando você vê esse cliente outras vezes, você todas as vezes vai ter que vender pela metade do preço para ele, entendeu? Então a constância é muito importante. A constância é o que importa. Então, o cliente, a gente tem um relacionamento, que nem qualquer relacionamento tem, você tem que agradar a pessoa, tem que saber lidar. Os relacionamentos pessoais também não são coisas que você, eu vi essa pessoa vem na vida, nunca mais vou ver. Não, você vai conviver com essa pessoa muito tempo. Um dia você pode deixar de ver ela há anos, mas em algum tempo você pode precisar dela. Então, essa questão de você saber se relacionar é muito importante. Você tem falado algo, quer dizer, essa conversa está sendo muito legal, sobre também você compartilhar. Eu acho interessante o que a gente aprende e compartilhar para outras pessoas, né? Porque se um dia, eu não sei como está na sua cozinha hoje, mas como você precisa se ausentar, certamente alguém tem que estar lá produzindo, né? Fazendo que amanhã é sábado, é um dia, né, que vocês estão produzindo bastante. Então isso é importante também, a gente passar o nosso conhecimento para outra pessoa, né? Sim. Muitas vezes a pessoa faz faculdade, seja qual for a área, mas às vezes ela não se encontra naquilo. Às vezes termina a faculdade, mas você vê que não é aquilo que a pessoa realmente dá para a coisa, né, como a gente fala. E às vezes tem gente que nem faz faculdade, mas dá 10 a 0 na pessoa que fez a faculdade. Isso é tão relativo, né? A forma que usa o conhecimento. E até puxando que eu começo a falar, eu fujo da pergunta, não tem pergunta sobre a disciplina e a questão do tempo que eu tenho lazer. É porque assim, a gente se combina na conversa, só que vai fluindo, não tem nem como a gente sair como a gente organizou no roteiro, porque a gente fez um roteiro e se organizamos. Mas porque a conversa vai fluindo, mas fica à vontade. Mas o pessoal que ouviu a pergunta e eu não respondi completamente, eu sempre tive isso de dosar. Então, por exemplo, tinha tempo de trabalho, eu tive muito tempo que eu trabalhava demais. Então, o pessoal sempre puxava meu dedo, já dizia, dá uma seguradinha, aproveita a curtir, tem um negócio. Eu sempre gostei de praticar muito esporte. Eu sempre gostei de fazer alguma arte marcial, de movimentar meu corpo, de desempenhar em alguma coisa. Então, eu sempre procurei dosar, eu não consigo ficar parado. O meu descanso não é em casa deitado. O meu descanso é pedalando, indo para a praia, fazendo alguma coisa assim nesse estilo, ou estudando, que eu gosto muito, é um conhecimento que eu vejo que agrega para mim. Isso é o que me move, entendeu? Então, muitas vezes assim, o pessoal pergunta, o que tu mais gosta? Olha nessa parte de você fazer o seu auto-reconhecimento. Será que o que eu amo mesmo é fazer os doces? Mas aí eu me perguntava muito por isso, né? Fabricar os doces. E eu vi que não, hoje em dia o que eu mais gosto é digerir, os doces fazem parte disso. Só que a forma de eu pegar o conhecimento, aplicar na minha empresa e ver os frutos que dá, isso é o que me deixa muito feliz, entendeu? Então não é só a questão de fazer o melhor doce, não, é a forma como a gente apresenta, como a gente se relaciona com o cliente. Essa coisa de aplicar o conhecimento é o que eu sempre tive comigo. Então, eu aplico conhecimento na minha empresa, eu aplico conhecimento nos meus esportes, na forma que a gestão do tempo, a forma de ler, tudo isso. Eu sou muito metódico, meus amigos sempre me chamam de chato, mas eu meus amigos mais assim mesmo, é chato, mas eu sempre tenho minha rotina de fazer, sou uma pessoa que gosta de dormir cedo, é difícil eu dormir tarde. Também eu tenho uma bateria social que às vezes não é muito alta, por exemplo, tem vezes que eu não gosto de ficar quando tem muita gente, sabe? A gente tem que saber gerir. Isso, tem que saber lidar, mas eu não sou aquela pessoa extremamente extrovertida, sabe? Eu sou assim com pessoas que eu conheço há muito tempo.